Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Dr. Flávio Oliva. E hoje nós vamos conversar sobre sono, dando continuidade àqueles 4 pilares que nós sempre conversamos, sobre uma boa hidratação, uma boa alimentação, um sono reparador e atividade física. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com uma fisioterapeuta, doutora Luciane Zufo, uma especialista na fisioterapia do sono. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, doutor Flávio. Um prazer estar aqui, poder falar sobre um assunto tão importante que é o sono, para a nossa vida. O sono, ele tem inúmeros benefícios e se você não tratar o sono da maneira como tem que ser tratado, você tem uma série de consequências que a doutora vai explicar com mais propriedade. Então eu começo dando as boas-vindas novamente para a senhora, que a senhora se apresente, doutora. Me fale um pouco da senhora. Então, meu nome é Luciane Zufo, sou fisioterapeuta, há 20 anos formada. Minha primeira especialização foi em fisioterapia cardiorrespiratória, isso em 2006, quando eu finalizei a minha especialização. Trabalhei durante 10 anos em UTI, terapia intensiva, sempre na fisioterapia respiratória. E aí, mais ou menos em 2005, 2008, por ali, eu comecei a entrar no sono também. Então, eu já comecei a atuar no sono, numa empresa onde eu trabalhei. E aí, essa trajetória começou a ir evoluindo. Em 2012, eu abri a clínica do sono, inaugurei a clínica do sono. Em 2021, veio a nossa formação na especialidade do sono. Então, existe realmente a fisioterapia do sono, ela nasceu em 2021, quando eu entrei também para essa especialidade, e aí focada totalmente e 100% no sono. Então, a fisioterapia do sono, ela é uma área de atuação específica do fisioterapeuta do sono, onde a gente atua diretamente no tratamento, no diagnóstico, acompanhamento dos pacientes com distúrbios do sono. É muito importante ter essa interação de diversas profissões, quando você tem um médico, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, quando é multidisciplinar e você vai conseguindo tratar o paciente. E quando você associa a parte respiratória Sim. com o sono, e aí um está totalmente ligado à qualidade do outro. Então, doutora, fala um pouquinho sobre a importância do sono, por que o sono é tão importante e como é que a gente pode melhorar o sono de uma pessoa. Então, doutor Flávio, o sono ele é um momento fisiológico, um processo fisiológico ativo e bastante complexo do ser humano. Então é necessário que a gente durma com qualidade e com quantidades adequadas, ou seja, a gente precisa ter um sono de qualidade para que a gente tenha saúde, para que a gente consiga ter as nossas funções preservadas, Porque durante o sono acontecem vários processos fisiológicos. Esses processos, eles são extremamente importantes. Processos que regulam o sistema cardiovascular, processos que regulam o metabolismo, o nosso sistema cognitivo, tudo isso acontece durante o sono. E para que isso aconteça, a gente precisa ter um sono de qualidade. E o que é um sono de qualidade? É um sono onde acontecem todas as fases do sono, e essas fases acontecem dentro de um período. Ou seja, eu preciso percorrer essas fases. Então, nós temos fases importantíssimas durante o sono. A fase N1, que é aquele momento da transição, que eu vou da vigília, eu vou adormecer. A N2, que é o sono superficial. E aí eu vou para o N3, que é o sono profundo, onde acontecem processos ali de regulação do meu metabolismo, da minha memória, do cerebral, sistema cerebral. E depois eu vou ao sono REM, que é o sono reparador. Então, são sono não REM e sono REM. Então, todas essas fases são extremamente importantes que aconteçam. E para que elas aconteçam, eu preciso ter um número de horas mínimos ali, para que essas fases se alternem durante uma noite de sono, que é um tempo entre 7 a 9 horas de sono. Eu preciso desse tempo. É interessante, quando você dorme, você faz, além de você fazer uma faxina, digamos assim, entre aspas, no sistema nervoso, que você relaxa você também faz o seu metabolismo melhora, a sua parte muscular, recuperação muscular, a parte metabólica. O paciente tem, às vezes, resistência insulínica, tem um diabetes, obesidade, às vezes,
A obesidade às vezes está relacionada pela falta do sono, Exatamente. associado com uma ansiedade, ele não dorme, termina comendo à noite. Então são múltiplos fatores que influenciam diretamente, às vezes indiretamente, no sono. A doutora falou em relação à quantidade do sono, mas a quantidade é tão importante quanto a qualidade do sono, porque às vezes o paciente dorme bastante horas, mas acorda cansado. Como é que é essa relação, doutora, da qualidade e a quantidade do sono? Exatamente, são duas coisas distintas, então eu preciso que elas andem juntas, né? Eu preciso ter um número de horas para que o sono aconteça, para que esses processos aconteçam, para que essas fases do sono se realizem. Então eu preciso ter entre 7 e 9 horas de sono para que eu consiga realizar as fases do sono, tá? Acontecendo isso, eu vou ter um sono de qualidade, ou seja, qualidade no sono. Por quê? Porque eu completei as fases do sono e todos aqueles processos fisiológicos aconteceram e eu vou ter um número de horas suficiente para que isso aconteça. Então, elas se juntam. Então, não adianta eu dormir 10 horas se eu não tenho qualidade. O que é isso? Eu estou dormindo, né, teoricamente dormindo, sim, mas eu estou tendo micro despertares, ou seja, a todo momento eu desperto porque eu tenho um distúrbio no sono e acaba que esses despertares fragmentam o meu sono. Então, ao invés de eu evoluir de um sono superficial para um profundo e o REM, eu não evoluo, eu fico voltando o tempo inteiro para o sono superficial, superficializando o sono e eu não tenho a fase de sono profundo. Ou eu tenho essa fase reduzida. O que vai acontecer? Eu não vou ter qualidade no meu sono. Eu vou ter um sono fragmentado e no outro dia eu vou acordar cansada. Porque eu dormi. Mas como? Eu dormi 8 horas e mesmo assim eu acordo cansada? Então é uma pergunta que a pessoa realmente precisa se fazer e também é uma forma dela perceber que o sono não está tendo qualidade. Porque se uma pessoa dorme de 7, 8 horas e acorda cansada, alguma coisa tem errada no sim, sono. Né? Isso é importante falar. Por isso, a gente tem que sempre observar a qualidade do sono e não somente o número de horas. Tem pessoas que dormem menos, 6 horas, 5 horas e meia, e eles ainda acordam bem, porque o número de horas foi pouco, mas a qualidade foi boa. Na verdade, assim, cada paciente tem a sua individualidade, particularidade. Alguns conseguem, com poucas horas de sono, ali 6 horas de sono, consegue acordar bem, e aquele dorme 8, 10 horas, não consegue. Claro, existe uma alteração do cortisol, existe uma alteração hormonal, que quando você não dorme, interfere na parte da melatonina, interfere na parte do cortisol. Então, assim, é importante ter um sono, um preparo para o sono, não é, doutora? Você precisa, não é simplesmente vou dormir, você precisa desconectar um pouco das sim, redes, da televisão. Às vezes você fica muito tempo no telefone, que é muito bom você ter as informações na palma da mão, mas ao mesmo tempo você está conectado o tempo inteiro e muitas vezes você dorme conectado e já acorda respondendo as mensagens do telefone. Então eu vejo que às vezes a pessoa dorme com a televisão ligada, não dorme em um ambiente escuro, às vezes põe o filho no quarto para dormir e isso termina interrompendo, porque por mais que você esteja tentando dormir, o estímulo sonoro, o estímulo luminoso estão acontecendo. Isso interfere, não interfere, doutora? Interfere totalmente. Por isso é importante que a pessoa faça a higiene do sono. Eu sempre falo, não existe um botão que desliga, um botão que você aperte, o botão do sono. Vou dormir, aperta o botão e você vai adormecer. Não é assim que funciona. O nosso organismo precisa desacelerar. Nós precisamos preparar o sono durante o dia. Então, o que nós fazemos durante o dia vai refletir na nossa noite de sono. E a higiene do sono, que é toda essa preparação que é feita para que você tenha uma noite de sono de qualidade, ela é extremamente importante. Nós precisamos desacelerar e passar essas informações para o nosso sistema nervoso central, que está na hora de desligar, que está na hora de descansar. Para isso, é extremamente importante preparar o quarto, deixar aquele quarto realmente aconchegante, luminosidade extremamente baixa, porque a gente precisa disso, um ambiente preparado para o sono. Outra coisa extremamente importante,
evitar as telas. Nós vivemos uma epidemia de telas. Então, desligar o celular 1 hora antes de ir para a cama. Não levar o telefone para a cama. Isso é muito importante. O cérebro não entende, quando uma pessoa fica no celular, que é noite, que ele está aí naquele momento para desacelerar. Ele entende o quê? Não, ela está acordada, eu preciso dar estímulo para mantê-la acordada. Então, o celular é extremamente maléfico e ele prejudica demais a produção de melatonina. Então, celular, desligar as telas 1 hora antes de dormir, alimentação leve à noite, né? Nós precisamos permitir que o nosso organismo também relaxe, né? O sistema digestivo. Então, 3 horas antes, uma alimentação leve, ir para a cama quando estiver com sono, o quarto com a luminosidade extremamente baixa ou de preferência nenhuma luminosidade, isso vai ajudar na produção de melatonina também. Técnicas relaxantes à noite, né? Evitar atividade física à noite. Quem tem dificuldade para dormir, isso é um ponto importante. Atividade física é muito importante e ela faz parte do tratamento do sono, mas deve ser adequada o horário da prática, porque muitas pessoas têm dificuldade de adormecer. Então, a atividade física à noite, ela acaba acelerando o teu organismo, te deixando com mais dificuldade para adormecer. Então, de preferência, pratique atividade física pela manhã ou até o meio da tarde. Então, todas essas atitudes fazem parte da higiene do sono. A higiene do sono é um termo. É um termo. Na verdade, são atitudes para você se preparar para dormir. Eu costumo sempre falar para meus pacientes, eu faço uma brincadeira, o 3, 2, 1. 3 horas antes de você dormir, evite se alimentar, alimentação leve, como a doutora falou. 2 horas antes de dormir, não ingira mais nem água, porque algumas pessoas bebem tanta água à noite que pode acordar à noite para poder ter que urinar. Então, ingesta hídrica menor à noite. A ingesta hídrica é muito importante, mas você tem que fazer durante o dia, não à noite. E 1 hora antes de dormir, você tem que desligar a televisão, desligar as telas, preparar o quarto, isso é muito importante. Uma regra simples, 3, 2, 1. Eu costumo falar muito, doutora, que nós precisamos desconectar para reconectar com pessoas, porque hoje tudo é muito acessível, muita informação, o imediatismo. Quando alguém manda uma mensagem para você, já quer que você responda de imediato, então a gente está tão conectado, o nosso cérebro recebe tanta informação, tanta cobrança, eu tenho tantas coisas para fazer, que você fica o tempo inteiro no 220. E isso compromete demais o sono. Doutora, algumas pessoas têm o hábito ou a necessidade de dormir durante o dia, principalmente após o almoço. O quanto que eu posso e devo dormir no horário vespertino para não comprometer o meu sono noturno? Doutor Flávio, nós temos alguns estudos mostrando que aquele cochilinho, que a gente chama de cochilo, o cochilo ele dura em torno de 20 a 30 minutos. Passando-se desse tempo, você já começa a entrar em sono profundo, então já deixa de ser cochilo. O cochilo durante o dia, após o almoço, ele é benéfico para que você restaure, tenha ali um descanso, né, um descanso rápido do seu organismo, uma recuperação rápida. Mas passando desse tempo, já começa a prejudicar a quantidade de horas de sono da noite. Então tem muitas pessoas que acabam dormindo muito à tarde, 1 hora, 2 horas de sono à tarde. E quando chega à noite, ela tem dificuldade de adormecer. Ela tem aquela dificuldade, às vezes ela atribui até a insônia. Ela fala, eu tenho insônia. Mas como que é o seu padrão de sono? Você costuma dormir à tarde? Eu durmo 1 hora, 2 horas, às vezes até 3 horas durante a tarde. Isso compromete demais o início do sono. E compromete também a regulação do nosso relógio biológico, do nosso ciclo circadiano. Então, de preferência à tarde, se você puder, tiver a disponibilidade, descanse ali os seus 15, 20 minutos. Isso é benéfico. Sim. Mas, muito tempo, além de 30 minutos, a gente já vai ter um prejuízo lá no início do sono. Então fica a dica para todos que estão nos assistindo que o cochilo, 20 minutos, 25 minutos, ele é benéfico, mas mais do que isso, ele termina comprometendo o nosso sono. O relógio biológico. Doutora, nós começamos a entrar nos distúrbios do sono. São muitos distúrbios, mas o mais prevalente é a apneia obstrutiva do sono. É isso mesmo? Exatamente.
Catalogados, né, nós temos, pela Academia Americana de Sono, nós temos mais de 80 distúrbios, né? E eles são separados em 6 grupos, em 6 grandes grupos. Então nós temos os distúrbios respiratórios, onde a maior prevalência é a apneia do sono. Os distúrbios comportamentais nós temos a insônia. Mas voltando para os distúrbios respiratórios, que são os mais prevalentes, a apneia do sono ela atinge 33% da população. 1 bilhão de pessoas no mundo. E o Brasil está em terceiro lugar, é o terceiro país, né, em prevalência de apneia do sono. Ou seja, perdendo para Estados Unidos e para a China. Então, é uma prevalência muito alta. No Brasil, em média, estima-se 49 milhões de brasileiros com apneia do sono de grau moderado a grave. Tá? A apneia tem uma classificação de leve, moderada a grave, e ela comete todas as faixas etárias, não é isso? Sim. Crianças, adultos, idosos, homem, mulher, mas ela tem uma incidência maior. E qual é o grupo que tem maior incidência de doenças obstrutivas do sono? Maior prevalência é nos homens, né? Os homens são os mais afetados com o distúrbio da apneia do sono, tá? Até o momento, a mulher ela começa a apresentar o distúrbio na pré-menopausa e na menopausa. Então, ali nesse momento da vida da mulher, ela começa a apresentar ronco e apneia do sono. Mas os homens ainda são os mais, né, atingidos com este distúrbio, até porque é uma questão anatômica, né, do homem, influencia muito na apneia do sono. Então, o ronco é muito prevalente, 42% da população ronca, também é mais prevalente nos homens. Então, realmente, os homens são os mais afetados em relação à apneia. Isso acomete o homem por N motivos, como alterações anatômicas, a própria obesidade. Pegando o assunto obesidade, doutora, o quanto que a falta do sono, a privação de sono, influencia na obesidade? Existe uma relação entre uma apneia, um sono ruim e a obesidade? Existe uma relação direta, né? Então a gente sempre fala que elas andam de mãos dadas. A gente acaba não conseguindo descobrir ali quem chegou primeiro, se foi a obesidade ou se foi a apneia do sono. Por quê? Quando a gente fala de controle hormonal, metabolismo, a gente sabe que existe na fase de sono profundo e sono REM a regulação do metabolismo, né? E ele regula um sistema extremamente importante, que é o sistema grelina e leptina, Sim. que controla a fome e a saciedade. E aí, se a pessoa não dorme bem, no outro dia ela sente mais fome e menos saciedade. Então ela come, né? Come mais e não consegue estar saciada. Além do que nós ainda temos o cortisol, que é um hormônio extremamente inflamatório, um hormônio do estresse, que também ajuda aí na obesidade. O que acontece? Quem não dorme bem começa a ganhar peso. E aí, quem ganha peso, a pessoa, cada dia ela começa a ganhar mais peso, vai se tornando um sobrepeso, daqui a pouco ela está entrando na obesidade, ela tem dificuldade de fazer atividade física, ela não perde o peso, tem mais dificuldade de perder peso. Ela acorda cansada, ela acorda sem energia e ela não vai para a academia. Ela chega a pagar a academia, ela faz a inscrição, mas ela não consegue chegar lá. Ela sabe que ela precisa, mas ela não tem a energia necessária. Termina num ciclo vicioso, né? Porque você não dorme, ganha peso, fica mais inflamado. Exatamente. E termina sem energia. Eu pergunto muito para meus pacientes na anamnese a parte do sono, e quando acorda, você acorda com fome. Alguns acordam com muita fome. Exato. Então tem relação direta com o sono e com a parte hormonal. Direta. Quem não dorme bem, ele acorda com fome, come mais, né? Acaba não conseguindo fazer atividade física porque não tem energia. E ele acumula mais peso, acumula mais gordura, né? Visceral, na parte da garganta também. Então a gente vê isso que é uma relação direta e é um ciclo vicioso. Então, se a gente não trata o sono, não avaliar o teu sono, não avalia o sono, não trata o sono, dificilmente esse paciente vai conseguir atingir o objetivo que é o emagrecimento, ter uma vida saudável. O sono termina influenciando diretamente no que nós chamamos de síndrome metabólica. Exato. Que é o paciente totalmente alterado, com pressão alta, com obesidade, com triglicerídeos alterados. Então, é um conjunto.
Doutora, como é feito hoje o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono? Como é que é feito? É só com uma conversa, com anamnese? Existe algum exame para poder avaliar? Como é que é feito para dar o diagnóstico? Então, o diagnóstico da apneia do sono, ele é assim, a gente começa com uma consulta, uma anamnese clara, bem feita, avaliando o paciente, sua rotina de sono, né, seus hábitos do dia a dia e sintomas, né, que são extremamente clássicos da apneia do sono, de distúrbio respiratório da apneia, sintomas noturnos, sintomas diurnos, que são sintomas diferentes, e aí a gente vai para um exame físico, avalia-se toda essa via aérea do paciente, né, importante, muito importante avaliar essa via aérea, porque muitas pessoas que têm apneia têm uma obstrução na via aérea superior, ali começando pela narina, pelo nariz, então, e depois ele faz a polissonografia. Então é um conjunto, é a consulta clínica, né, direcionada para avaliar o sono, avaliando o sono. A gente utiliza também critérios de avaliação com questionários de avaliação, que são questionários validados para avaliação do estilo, da qualidade de sono, da sonolência diurna e do risco para aumentado, né, ou intermediário para ter o distúrbio ou não. Então, são questionários validados que a gente aplica no momento também da avaliação, avaliação física e a avaliação através da polissonografia, que é o exame do sono, que vai fechar o diagnóstico do sono. Na polissonografia, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico completo, identificando o tipo de apneia, o número de eventos de apneia que você tem durante o sono e uma coisa extremamente importante, os níveis de dessaturação de oxigênio. Então, é um exame que ele nos retrata uma noite de sono, mas ele nos dá muita informação sobre o que está acontecendo durante o sono. Então, o diagnóstico ele é dessa maneira. E uma das consequências dessa apneia, quando a saturação cai, uma das consequências é o aumento do hematócrito, ou seja, o sangue fica mais, digamos assim, mais grosso, mais espesso, e tem risco para algumas doenças como trombose. Então, a apneia do sono, ela influencia diretamente na saúde, porque você não tem recuperação da memória, você não tem um descanso, você não tem rendimento no dia seguinte. Uma criança que criança também tem apneia. Também. Às vezes é uma adenoide aumentada, a criança não tem rendimento na escola, às vezes até um respirador bucal, que está sempre com a boca aberta, respirando. Isso tudo compromete a qualidade, a saúde, o rendimento, o desempenho, não só da criança, mas como do adulto como um todo, de qualquer pessoa que tem uma privação de sono. Doutora, e como é que a gente trata a apneia do sono? Quais são as maneiras de tratar? Eu vou ter sempre que usar um aparelho ou existem maneiras educativas de melhorar o sono de acordo com o tipo da apneia? E quando é que eu vou entrar realmente com a indicação do CPAP? Então, doutor Flávio, a apneia do sono ela é uma doença multifatorial, né? Esse é o primeiro ponto. Ela é causada por vários fatores. Então, o diagnóstico, através de um diagnóstico bem feito, nós vamos conseguir direcionar os tratamentos. Existem vários tratamentos para a apneia do sono, né? Desde exercícios para fortalecer a musculatura da garganta, a gente chama de exercícios miofuncionais, que são realizados pela fonoterapia, placas de avanço mandibular, que são realizados, esse tratamento é realizado pelo dentista do sono, e nós temos cirurgias que desobstruem a via aérea, né, quando é indicado, e aí nós temos o CPAP, que é o considerado tratamento ouro para a apneia do sono moderada e grave. Então é extremamente importante fazer o diagnóstico correto para poder determinar os tratamentos. E em muitos casos, a gente acaba utilizando, em muitos casos hoje nós estamos utilizando tratamentos combinados. Então, às vezes o paciente precisa do CPAP, mas ele também precisa fazer a cirurgia para desobstruir a via aérea superior para que ele tenha uma adesão melhor ao CPAP. Então, veja, são dois tratamentos que nós combinamos. Muitos pacientes tratam com CPAP, mas precisam fazer a fonoterapia para fortalecer a musculatura da via aérea, né? Porque a gente sabe que tem uma flacidez ali, o posicionamento da língua também vai interferir na obstrução da via aérea. Então, são tratamentos que andam combinados. Hoje a gente utiliza muito isso, sempre pensando na melhoria do paciente, porque não adianta a gente olhar o paciente
como uma peça, não. A gente precisa ver o contexto, né? A gente precisa melhorar toda a qualidade de sono. Para isso, muitas vezes, os profissionais têm que andar juntos, de mãos dadas. A equipe multidisciplinar no tratamento do sono é extremamente importante. É muito importante, a gente precisa trabalhar junto. O sono é tão importante, falar sobre o sono e tratar o sono é tão importante que hoje é uma equipe multidisciplinar. Às vezes o dentista tem que fazer uma plaquinha para melhorar o sono, às vezes tem até bruxismo associado, às vezes tem um desvio de septo, que é cirúrgico, Sim. Às vezes é o ambiente que você está dormindo, às vezes até um travesseiro ruim compromete a posição que você dorme. Não adianta você dormir de qualquer jeito, você com o pescoço flexionado, vai obstruir a via aérea. É claro, quando você dorme, a posição muda durante o sono, mas você tem que tentar se policiar, tentar colocar travesseiros adequados, um colchão adequado para corrigir. Realmente faz diferença, doutora, essa parte do preparo do ambiente no posicionamento? Faz muita diferença. Nós temos, inclusive, a ergonomia do sono. A ergonomia do sono, a gente trabalha exatamente esse ponto. A posição que você dorme, né, a posição que você está deitado, a cabeça, o nível, a estrutura do seu travesseiro, né, se ele é um travesseiro estável, é aquele travesseiro que a cabeça afunda no travesseiro, o colchão. Então, o alinhamento e o posicionamento da pessoa ao dormir faz toda a diferença na respiração. Então, muitos pacientes têm apneia do sono posicional. O que é isso? A apneia do sono que acontece somente quando a pessoa está em decúbito dorsal ou de barriga para cima, de peito para cima, como nós falamos, né? Então, se a pessoa está de peito para cima, ela apresentou apneia. Quando ela deitou de lado, ela virou para o lado direito ou esquerdo, ela não apresentou eventos de apneia. Isso a gente consegue identificar no exame. Então, a gente às vezes consegue fazer o diagnóstico dessa apneia posicional através da polissonografia. E trabalhando a ergonomia do sono, nós conseguimos melhorar, tratar esse paciente sem que ele tenha que, muitas vezes, utilizar o CPAP. São termos bem pertinentes. Higiene do sono, ergonomia do sono, fisioterapia do sono. Então, cada vez mais se estuda como melhorar o sono de tão importante que ele faz parte da nossa saúde. Doutora, quando o paciente ele recebe a indicação, tem um diagnóstico e vai usar um CPAP, o CPAP não basta apenas prescrever o aparelho. O que é o CPAP? É uma máscara, uma pressão positiva que fica insuflando o ar para você. A senhora explica depois melhor, mas é basicamente isso. E o paciente tem que se adaptar. O primeiro contato com o CPAP não deve ser fácil para o paciente, porque ele tem que passar a noite inteira com aquela máscara ventilando, ajudando o seu sono. Como é que é essa adaptação? A indicação do CPAP, o paciente se adaptar, o que tem que ser trabalhado para ele não desistir, ter uma experiência ruim com aquele aparelho e não abandonar o tratamento? Bom, começando pelo CPAP, né, que é o tratamento ouro para a apneia do sono e que é o medo, né, existe todo um paradigma em relação ao CPAP. Mas o CPAP, ele é um equipamento elétrico, é um equipamento que ele gera fluxo de ar. Esse fluxo de ar ele é pressurizado e enviado para a sua via aérea através de uma máscara que fica acoplada na sua narina. Então não é uma máscara grande, a gente trabalha com as máscaras menores, uma máscara nasal que pega de preferência a narina somente, tá? E a gente vai adaptar você a este equipamento. O que é muito importante falar? Existe toda uma adaptação. É um processo de adaptação. Não basta você comprar um equipamento e uma máscara achando que aquele aparelho, aquela máscara é indicado para você sem orientação de um profissional do sono. Então, o primeiro contato com o paciente com o CPAP, ele vai influenciar diretamente na adesão. Para isso, a gente precisa ter uma consulta primeiro de orientação, de informação para o paciente, de orientar ele e determinar qual o tipo de máscara que ele vai iniciar essa adaptação. Existem inúmeras máscaras, inúmeros CPAPs. O CPAP, o aparelho, ele é programado com pressões, ou seja, são vários ajustes que nós fazemos no aparelho
que vão enviar esse ar para a via aérea do paciente através da máscara, que vai manter a via aérea aberta. A gente chama a via aérea pérvia, esse fluxo passando novamente. E vai evitar que o paciente pare de respirar, ou seja, evitando que a via aérea feche. Por que é tão importante que o paciente seja indicado para um profissional especialista do sono, para um fisioterapeuta do sono? Porque o fisioterapeuta do sono é o profissional capacitado para conduzir este tratamento e para, primeiramente, que é o primeiro contato, fazer toda essa abordagem de explicação, orientação para o paciente e apresentá-lo ao CPAP, apresentá-lo a essa terapia, definindo a máscara mais adequada para o paciente, definindo os parâmetros que vão ser ajustados no equipamento, definindo o próprio aparelho que o paciente vai utilizar. Porque dessa maneira, o paciente vai ter uma boa experiência, ele vai iniciar a adaptação com o que é adequado para o seu caso. Ou seja, não existe uma receita de bolo para todo mundo. Uma máscara que foi lançada agora, lançamento, acabou de ser lançada, pode ser que não seja a máscara indicada para você. Na verdade, o tratamento vai ser sempre individualizado. Você tem que primeiro dar o diagnóstico, depois explicar para o paciente a necessidade. O paciente tem que entender que aquilo ali é um tratamento para ele poder ter uma adesão adequada. Ele tem que ter uma experiência boa com o aparelho para entender que aquilo ali vai trazer benefícios, porque se ele usar apenas 2, 3 horas por noite, é diferente daquele que vai usar a noite toda. Os benefícios no dia seguinte são diferentes. Aquele que usa apenas 1, 2 horas porque incomoda, ficou mal adaptado, não entendeu a real necessidade de utilizar a máscara, acha que não, eu comprei porque disseram para eu comprar, mas não fez muito sentido. Então, você precisa entender a necessidade, ter indicação, entender a necessidade e se permitir utilizá-lo, se adequar e entender. E logo vai perceber os efeitos benéficos do tratamento. Exatamente, você falou exatamente as etapas, né? A indicação correta, indicar, precisa usar CPAP, ok. Agora, procure um profissional especialista no sono, porque aí você vai ter uma boa experiência. E aí, o entendimento. Eu sempre falo muito sobre isso. O entendimento, o paciente precisa entender o que é a apneia do sono, as suas consequências para todo o seu corpo, para todo o seu funcionamento do seu organismo. Consequências cardiovasculares, consequências metabólicas, consequências cognitivas. A gente sabe que a apneia do sono leva até a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Se o paciente entende o que é o problema da apneia, o que a apneia causa, né, quais as consequências dessa apneia não tratada, ele consegue já ter um primeiro ali, elimina já a negação do tratamento, tá? Depois ele vem para uma boa experiência com o CPAP. Isso depende da escolha correta da máscara, dos ajustes adequados do aparelho e da sua orientação, da orientação do paciente, como que ele vai proceder, o que ele vai sentir numa noite de sono com o CPAP. E aí, em terceiro passo, vem os sintomas que ele vai ter no outro dia. Como que ele vai acordar? O que o CPAP, quais são os benefícios do CPAP para a tua saúde, né? Para a saúde do paciente. O CPAP vai devolver a ele uma noite de sono tranquila, uma noite de sono reparadora, uma coisa que ele não tem há muito tempo. Os pacientes que chegam para tratar a apneia do sono, eles já chegam com vários problemas associados, né? Grande maioria. E, principalmente, eles chegam cansados, sem energia nenhuma, com fadiga crônica, né? Com prejuízo no trabalho, prejuízo na sua vida social, ou seja, estão cansados no trabalho, com baixa produtividade, no relacionamento familiar, com problemas geralmente com a esposa por causa do ronco, que o ronco causa um problema social ali, um problema conjugal, com os próprios amigos, né? A pessoa não quer socializar porque ela não tem energia. Então a pessoa chega já para tratar a apneia do sono destruída, né? E ela começa a tratar a apneia e dormir com o CPAP, no outro dia ela acorda de uma forma como há muitos anos ela não acordava, disposta. Da mesma maneira que nós falamos que é um ciclo para o lado ruim da obesidade, da inflamação, quando você começa a consertar um pilar, que é o sono,
você começa a interferir indiretamente em outros pilares. Volta a energia, você já acorda com mais disposição, consegue ir para a academia, volta a ter a energia, começa a se sentir melhor. Sim. E você volta a ter uma rotina saudável. Consequentemente, melhora a resistência insulínica, melhora a cognição, melhora o estresse, perde peso. Com a perda do peso, tirando a obesidade, volta a melhorar a parte respiratória, a parte cardiovascular. Então, é um ciclo também para o lado bom, trazendo somente coisas positivas, digamos assim. Doutora, esse paciente que vai se beneficiando do CPAP, existe um momento de tirar o CPAP dele, dependendo da causa da apneia. Ou ele vai ter que usar o CPAP a vida toda. Como é que funciona para o paciente poder entender se aquele CPAP é uma transição ou se ele vai ter que usar a vida toda? Então, como a apneia do sono ela é multifatorial, tem várias causas. Quando nós conseguimos tratar a causa, usando o CPAP, e vai se tratando a causa e corrigindo a causa, alguns pacientes conseguem até parar de usar o CPAP. Mas a grande maioria acaba utilizando o CPAP por longos tempos, né? A gente não pode dizer exatamente que vai ser para o resto da vida, porque hoje a gente sabe, a medicina está muito evoluída, a gente tem muitos estudos aí saindo, né? Principalmente no sono, que é uma área nova. Então, falar que a apneia do sono até hoje, assim, a gente não tem estudos de cura total, Sim. Justamente porque ela é multifatorial. Então, às vezes a gente trata uma causa, mas ainda fica outra. Falando da obesidade, vamos dizer um exemplo, um paciente que é obeso, tem obesidade e o padrão dele é uma apneia grave. Ele vai entrar num processo de emagrecimento, seja por uma cirurgia bariátrica ou seja por uso de uma medicação, né? Como nós temos agora o uso de algumas medicações que atuam diretamente na obesidade. Ele vai evoluir, ele vai melhorar, né? Eliminando a questão da obesidade, ou seja, ele emagreceu. Mas aí vem a questão neuromuscular. Nós temos uma flacidez muscular ali associada à manutenção da nossa via aérea, né? Aí o paciente sai de uma apneia grave para uma apneia moderada, ou às vezes sai de uma apneia moderada para uma apneia leve. Então esse tratamento ele vai evoluindo, a gente vai desmamando ele do equipamento muitas vezes, e alguns chegam até a parar de usar o CPAP. Mas o importante é a gente pensar que a apneia do sono, ela é uma doença crônica que precisa de um tratamento contínuo e precisa de acompanhamento contínuo. Sem acompanhamento, fica muito difícil a gente conseguir te acompanhar e que você tenha o resultado 100%. O CPAP, ele traz uma eficiência 100% no tratamento da apneia do sono, a gente sabe disso. Mas para isso tem que ter uma boa adaptação, uma boa adesão e acompanhamento do teu tratamento. Claro, vai ser sempre individualizado, você precisa saber do paciente e é uma evolução, é uma jornada que ele vai melhorando gradativamente. Doutora, como é que é possível, hoje, com a tecnologia, acompanhar a evolução? Esses aparelhos estão tecnológicos, eles devem ter informação, você deve ter algum feedback do tratamento, até para mostrar se o paciente está realmente usando. Como é que funciona a tecnologia hoje associada ao CPAP? A tecnologia hoje ela veio para contribuir muito no tratamento do sono. Antigamente, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, nós não tínhamos esse telemonitoramento. Não tínhamos o acompanhamento remoto dos relatórios, do resultado do paciente. E aí, quando esse telemonitoramento entrou no tratamento do sono, ele veio a somar assim de uma forma fantástica. Tanto para nós como profissionais, até como o paciente, que ele consegue acompanhar, resumidamente, o seu resultado de uma noite de sono, né? Então, o telemonitoramento, a gente acompanha de forma remota esse paciente. Isso facilitou muito os pacientes que estão em cidades próximas aqui do interior. Aqui nós temos uma logística difícil no Amazonas, então nós temos muitos pacientes no interior que fazem tratamento com CPAP, estão 100% adaptados e estão 100% monitorados. O CPAP, ele monitora, ele grava os dados,
e de uma forma remota, ele envia remotamente os dados para o nosso sistema, via satélite. Então, ele não depende do Wi-Fi da sua residência, ele não depende disso. Ele é via satélite. Então, onde o paciente estiver, nós estamos recebendo os dados dele da noite anterior. E a gente consegue analisar dados, inclusive dados gráficos detalhados do sono desse paciente. As consultas podem ser online, inclusive, a gente consegue fazer consultas online, isso também é muito bom, porque a gente consegue te acompanhar o paciente de forma remota, fazendo consultas online e trazendo para o paciente uma certeza de que o tratamento está sendo eficiente e eficaz, mostrando dados gráficos, dados de estatística para o paciente, reduzindo a apneia do sono ali de 60 apneias para 0,5 de apneia, e o paciente consegue ver os resultados. Isso é fantástico. Interessante que o paciente percebe no seu dia a dia a melhora, mas às vezes ele estava tão ruim que houve uma melhora, e depois ele se acostuma com essa melhora e já acha que não precisa mais do tratamento. Quando você tem parâmetros, tem números, tem gráficos, e você consegue olhar e mostrar, olha, você tinha tantas apneias, você fazia tantos episódios na noite, diminuiu pela metade, mas ainda continua fazendo. Aí o paciente consegue entender que o tratamento não finalizou, que o tratamento é necessário e que os benefícios serão melhores ainda. Então, a tecnologia ela é fundamental hoje. Ela veio tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Nós, antigamente, nós só tínhamos exame no laboratório. O paciente precisava fazer a polissonografia e dormir no laboratório uma noite inteira. Hoje não, nós temos os exames domiciliares, são exames, equipamentos portáteis que o paciente leva para o seu domicílio, dorme na sua residência, na sua cama, não sai da sua rotina, sua realidade. Isso é extremamente importante, até para não mudar essa arquitetura do sono dele. Ele dorme na sua cama, lá na sua rotina normal. No outro dia ele devolve o equipamento e nós vamos ter o exame do sono. Então, a tecnologia veio para melhorar fantasticamente o diagnóstico e o tratamento. E uma coisa interessante, esse telemonitoramento, ele aumenta a adesão do paciente. Então, quando o paciente, ele percebe que melhorou fisicamente, ele percebe que os sintomas melhoraram, mas quando ele vê os resultados... Ele vê um gráfico, ele vê os gráficos, ele vê os resultados ali. Ele percebe, né? Ele adere mais, isso é uma estatística que a gente tem a nível Brasil, e realmente a adesão aumentou depois que a gente tem um telemonitoramento. Isso é muito legal, esse acompanhamento, eu acho que é fantástico. Primeiro tem que ter a indicação, já teve, conseguiu ter a adesão ao tratamento perfeito, e você conseguir ter o segmento, o acompanhamento, os resultados são cada vez mais promissores e melhor, e o paciente consegue entender. É claro, doutora, que nem todo aparelho tem esse monitoramento contínuo por telemetria, mas a maioria já tem hoje? Como é que são? Hoje a maioria tem. A maioria. A gente tem, assim, tecnologia, como eu falei, tá muito avançada, então a gente tem aí, praticamente hoje, acho que se tiver uma marca aí que está sem telemonitoramento, tá, mas a maioria tem. Porque, como eu falei, estatisticamente foi verificado que o telemonitoramento, ele auxilia na adesão do paciente ao CPAP. Então, o tratamento CPAP, ele é um tratamento contínuo. É como se você tem uma hipertensão e precisa tomar o remédio da pressão todos os dias. O CPAP é o tratamento da apneia do sono e que você tem que dormir com ele todas as noites. Então, a adesão dele, 100%, é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Dessa maneira, a gente vai ter o paciente tratado. Não adianta deixar o paciente comprar um aparelho e usar um dia sim, um dia não. Ou eu uso 2 horas por noite, tiro e durmo as outras 4 horas, 5 horas sem. Eu vou ter apneia nas outras horas, né? Nos outros momentos do meu sono. Então, o nosso alvo, o nosso objetivo é tratar o paciente de uma forma eficaz, né? Com eficiência, 100%. Para isso, a gente tem que adaptar esse paciente. Qual é a maior dificuldade, o maior desafio nessa adaptação? O que é o mais, digamos assim, eu não diria difícil, mas aquilo que você tem que realmente ser mais enfático para conseguir ter uma boa adesão? Então, a adesão do paciente, ela depende muito dos primeiros 30 dias ali, tá?
se a gente tem muita dificuldade em pacientes que têm muitas dificuldades, principalmente aqueles que têm mais obstrução, tem uma adenoide, tem uma amígdala muito grande, né, tem uma hipertrofia de amígdala, esses pacientes às vezes eles têm uma adesão mais difícil. Então a gente precisa fazer uma intervenção com o colega, o médico precisa fazer uma cirurgia para desobstruir essa via aérea para que ele tenha uma adesão melhor no CPAP, tá? Uma das dificuldades maiores é justamente a escolha da máscara, né? Então, escolher a máscara adequada para o paciente significa ali quase 80% da adesão do tratamento. E muitos acabam comprando a máscara que o amigo disse que era legal, que era mais bonitinha, que era mais confortável. E na maioria das vezes não é a máscara indicada para ele. Então a escolha da máscara é um ponto muito importante. O ajuste do equipamento, né, a avaliação. Hoje a gente tem avaliação de curva de fluxo. Uhum. Muitas vezes o paciente está com a apneia tratada, mas ele continua tendo sonolência durante o dia. E a gente vai avaliar as curvas de fluxo e ver que esse paciente tem ainda eventos acontecendo, tem um prolapso palatal, então tem muitas coisas internas ali que a gente consegue avaliar para melhorar o sintoma desse paciente, né? E assim, as principais dificuldades mesmo são com a máscara. Certo. Doutora, em relação a dicas no geral para um bom sono, uma boa noite de sono, o que a gente poderia dar de imediato para o paciente, orientações simples, básicas, para ele melhorar o sono dele? Então, eu sempre falo que o sono, ele precisa ser preparado, né? O momento do sono é fantástico, dormir é maravilhoso, o melhor momento do dia é o sono, é o momento que a gente descansa, relaxa, recupera a nossa energia, a nossa bateria, né? Então, preparar para o sono, fazer higiene do sono. O sono são atitudes simples, qualquer pessoa pode fazer, sem custo algum, você consegue fazer a higiene do sono. Então, ter um horário regular para dormir e acordar. Evitar as telas, desligar os telefones, a televisão, 1 hora antes de você ir para a cama. Evitar uma alimentação pesada à noite, se alimentar 3 horas antes de ir para a cama. Praticar atividade física diária. Seja a atividade física que te dá prazer, que te faz bem, pratique diariamente. A constância, ela impacta diretamente no sono, né? Fazer atividades relaxantes à noite, evite atividades assim que te excitem muito, que te acelerem muito, Até né, à substâncias, noite. né? Cafeína à noite, refrigerante, Estimulantes, café. né? Isso é importante. Evitar esses estimulantes. Eu recomendo para os pacientes também a parte da aromaterapia. Você Sim. colocar como é que chama? O dispenser, o aromatizador no seu quarto. Isso é bom. Óleos, você às vezes passar um óleo, cheirar um óleo, isso dá uma tranquilidade, o ambiente fica propício. Então, você fazer meditação, você fazer exercícios respiratórios, você realmente se preparar. Técnicas de relaxamento, né? Elas entram dentro das técnicas de relaxamento. E interessante é quando o casal, o homem geralmente tem maior prevalência, mas quando a mulher participa do processo, é fundamental ter esse apoio, porque às vezes o estresse é tão grande com a apneia, com o ronco, que termina, dormir em quartos separados, então termina comprometendo o relacionamento. Quando você consegue tratar e a companheira fazer parte do processo, entender que aquilo ali é uma doença, e que se você não tratar a doença, você compromete a saúde do casal, a saúde familiar como um todo, é fundamental ter a participação. Existe alguma abordagem no tratamento da fisioterapia de conscientizar o companheiro? Existe esse trabalho? Sim, como funciona? Nós sempre... Porque eu imagino que tem um psicólogo também Tem o psicólogo. Então veja que a equipe multidisciplinar, ela envolve o médico do sono, o fisioterapeuta do sono, o psicólogo do sono, o fonoaudiólogo do sono, o dentista do sono. Então, muitos casais procuram o tratamento, sempre com a queixa principal, ronco. Então, o casal chega no consultório com a queixa do ronco. O ronco, ele está separando o casal, fazendo com que cada um tenha que dormir num cômodo da casa, né? E outra coisa muito preocupante, a esposa, às vezes, ela sai do quarto porque ela não consegue dormir, e ela acaba desenvolvendo um processo também de insônia, ou seja,
É uma pessoa que tem, o marido tem a apneia do sono, mas a esposa também já está desenvolvendo um outro distúrbio do sono, que é a insônia, devido ao ronco do marido, né? Então, são distúrbios ali que eles estão afetando não só o relacionamento, mas também a saúde do casal. A saúde da família A como saúde um da todo, família né? como um todo. Então, chegar junto ao consultório, para que o casal entenda, para que a esposa seja ajudadora, né, seja aquela auxiliadora naquele momento ali, entendendo que é uma doença e precisa tratar, e que, consequentemente, vai melhorar a saúde dela também. Sim, Isso é extremamente importante. Vai melhorar a saúde dela, vai melhorar o relacionamento. com certeza. Aquele mau humor do dia, da manhã, quando acordar, não vai mais ter aquele mau humor estressante, né? A pessoa que tem a apneia do sono e ronca a noite inteira, ela acorda estressada, altera o humor. Então, muitas vezes, as brigas começam no café da manhã. Sim. E aí, o casal andando junto é fantástico, porque é o que eu vejo no consultório. Eles chegam, os dois ali tristes, cansados, porque nenhum dos dois está dormindo, começa a tratar o distúrbio do marido ou da esposa, caso contrário seja diferente, ali a mulher tem apneia. No outro dia, os dois estão bem, né? E evitou que eles se separem. Nós temos, inclusive, o divórcio do sono, né? Que é um estudo, uma pesquisa norte-americana, que no Brasil acontece dessa maneira também. Os casais se separam para dormir, né? Isso é muito ruim. Isso acaba distanciando o relacionamento e o casal acaba perdendo aquele momento que é extremamente importante para o casal, por causa do ronco. São fatores múltiplos que interferem. Sim. E, geralmente, os pacientes são mais velhos, né? Quando tem apneia, são casais, muito tempo de relacionamento. Olha, nós temos hoje, vou lhe falar assim, como eu já estou um tempo no sono, né, mais de 10 anos, antigamente a gente tinha mais casais velhos, mas hoje tem muitos casais recém-casados, tá, que já nos procuram o tratamento. Por quê? Porque já está afetando o início do relacionamento. Então, se é tratado agora, o relacionamento ele tende a ter uma evolução, né, positiva. Agora, se não tratar, infelizmente, está fadado muitas vezes a separar por causa de um distúrbio, né? Isso é muito importante, você procurar ajuda precocemente, entender que a apneia, no nosso caso aqui nós estamos falando, são tantos temas, mas estamos focando na apneia, que é um dos mais prevalentes. Então, se você não tratar precocemente com uma indicação, as coisas só pioram. Mais para frente, vem outros problemas, tanto no homem quanto na mulher, a baixa hormonal. Então, o homem precisa fazer a sua reposição hormonal, porém, a apneia do sono é uma contraindicação relativa, pelo que eu falei no começo, o hematócrito é elevado, a reposição hormonal aumenta também o hematócrito, então tem que ter esse cuidado. E a mulher, como a doutora falou, quando entra na parte perimenopausa e na menopausa, ela aumenta a incidência da apneia do sono. Então, fazer o tratamento, a reposição hormonal, quando tem uma indicação, além de tratar os fenômenos da fase perimenopausal, ajuda também na parte da apneia do sono. Então, na saúde, o que a gente trata diretamente, indiretamente, resolve outro problema. Então, é importante ter esse acompanhamento multidisciplinar, ter uma avaliação bem feita, um acompanhamento bem feito. Você precisa ter o seu médico que você confia, ter o seu fisioterapeuta que você confia, para que você consiga ter uma boa orientação, ter uma boa adesão ao tratamento, e o benefício vai ser sempre para o paciente. O maior beneficiado é o paciente diretamente, e indiretamente você melhora a sua produção no trabalho, melhora o seu relacionamento em casa, melhora a sua energia à disposição, melhora a perda de peso. Então, assim, os benefícios são inúmeros. Exatamente. E alguém fala assim, mas é só o sono. Inclusive com os atletas, quem faz alta performance, quem faz provas de longa distância, quem faz o endurance, que é corridas, caminhadas, até a musculação mesmo. Se você não tiver uma noite de sono reparadora, você não vai render no dia seguinte. Então, existe uma relação direta, né, doutora, do sono com a atividade física. Existe? Existe. Inclusive, nós temos aí, olha, se a gente pensar que o hormônio do crescimento, ele é excretado durante o sono, na fase de sono profundo. Então, o músculo, ele cresce enquanto você está dormindo.
na academia, né, a gente vai malhar, vai ganhar, vai estressar os músculos, estressar as fibras musculares, mas ela vai crescer realmente durante o sono, né? Então, durante aquela fase de descanso, a fase muscular. O sono, ele vai interferir diretamente na sua performance de atividade física, né? Isso falando desde um atleta, desde uma pessoa que pratica atividade física, aí chegando nos atletas de alto rendimento, que tem vários estudos mostrando sobre isso, falam sobre isso. Atletas de alto rendimento chegam a dormir mais de 10 horas, né? Tem alguns esportes que eles precisam dormir de 10 a 12 horas. Né? Então, olha o quanto o sono é importante para a recuperação e restauração desse atleta, né? De toda a parte de energia muscular, energia celular, é durante o sono que isso vai acontecer. Então, se a gente quiser ter um bom rendimento durante o dia, seja na atividade física normal ou na nossa prática ali realmente de um atleta, ele precisa sim dormir, respeitar o sono e avaliar o sono. Se caso esse atleta tem dificuldade de dormir, ou de iniciar o sono, ou de manter o sono, ou ele acorda várias vezes durante o sono, que são aquele sono fragmentado, extremamente importante avaliar o sono, tratar o sono. Tem muitos atletas que usam o CPAP para tratamento, para ter uma noite de sono mais profunda, né, ter mais tempo de sono profundo, mais oxigenação, para ter um rendimento maior. Tanto sono quanto alimentação, elas fazem parte, digamos assim, do treino do atleta. Eles fazem. Não é só treinar. Se você não tiver uma alimentação adequada, você não recupera. Se você não tiver um sono reparador, você não recupera. Então, tanto o treinar é importante, mas se você não tiver um suporte por trás de um sono de qualidade, uma nutrição adequada, uma atividade física no sentido de prevenção de lesões, fazer uma hipertrofia, um trabalho específico, então sempre vai ser assim. Não existe um remédio milagroso e único para uma determinada doença, no caso do sono. Sim. O sono não, a falta do sono. A falta do sono. É um tripé, privação, né? Então, é um tripé, eles andam juntos. Então, se a gente precisa dormir, se alimentar e praticar atividade física. Então, se essas três coisas andarem juntas, a gente vai ter uma performance, né? Vai ter um alto rendimento, né? No dia a dia. É isso. Doutora, o assunto é tão extenso, mas nós temos tão pouco tempo para conversar, mas eu queria abrir agora no final as considerações finais da doutora. Se quiser divulgar o seu consultório, divulgar as redes sociais, a senhora fique à vontade. Então, eu gostaria de deixar só uma mensagem para que as pessoas valorizem o sono. O sono, ele é um momento muito importante, essencial e vital para a nossa saúde. Então, que você valorize o teu sono. O número de horas que você dorme é extremamente importante e vai contribuir para que você tenha saúde e qualidade de vida. Então, sempre olhe, sempre priorize o sono para que você tenha saúde e qualidade de vida. As nossas redes sociais, tem a rede social da clínica, @sonovitar e @doutora Luciane Zufo, tudo junto. Nós estamos à disposição sempre para passar informações e ajudar você a ter um sono de qualidade e dormir melhor para ter saúde e qualidade de vida. Isso aí. E vocês que nos acompanharam até aqui, se alguém se identificou ou conhece alguém, ou a esposa, ou o filho, está percebendo esse cansaço, essa irritabilidade, são muitos fatores, causas que podem influenciar no sono de qualidade. Se você se identificou, nos acompanhe nas nossas redes sociais, lá no YouTube, comente, faça pergunta e se inscreva no canal. Espero todos vocês no próximo episódio e hoje vou fazer uma frase diferente. Durma bem. Até o próximo.